Bom, beleza, pessoal. Bem-vindo aí a todos, para quem eu não cumprimentei ainda. Hoje a gente vai começar a dar uma introduzida melhor aí na parte de 3D, né? A gente já fez muita coisa em... Deixa eu parar a apresentação aqui para vocês verem eu de cara inteira. A gente já fez muita coisa de 2D, né? A gente já aprendeu mais ou menos como que funciona. Nas últimas aulas, ou na última aula, eu falei para vocês sobre os tipos de arquivos, profundidade de cor, né? Não falei ainda de sombras, tá? Mas já dá para a gente entender que como o olho humano enxerga as coisas em função de luminosidade também, né? Por causa dos bastonetes lá, o que que acontece? A sombra ou a iluminação de um objeto, ele é muito importante para que a gente tenha essa percepção, não só de profundidade, como a percepção de forma, tá? Então, luminosidade é uma coisa muito importante em computação gráfica. E se a gente for lembrar, lá desde as aulas do início, né, qual que é o principal objetivo da computação gráfica, né? É transformar um, uma função matemática, vamos dizer assim, em algo que seja mais perto possível da perfeição, né? Para que o olho humano não consiga distinguir entre um desenho que está sendo montado a partir de uma função matemática e de uma coisa, de uma foto, por exemplo, que seja real. Então, a nossa função é estudar, né, matematicamente as coisas para que a gente consiga reproduzir de uma maneira gráfica, computadorizada, a coisa da forma mais real possível. Claro que a gente já discutiu que os modelos matemáticos, quando eles são renderizados, ou vamos imaginar assim, é, rasterizados na tela, tá? Formando um bitmap qualquer, esses desenhos eles podem ser muito melhores, vamos dizer assim, do que o real, né? E só que essa melhoria ela causa problemas porque o nosso olho, o nosso cérebro percebe que o negócio é artificial. Então, para a computação gráfica, o mais importante na realidade é a gente tentar fazer o negócio o mais real possível, inclusive com as imperfeições reais que o objeto eventualmente produza, né? Ou tenha. Legal. Uh, a gente comentou também uma coisa importante, né? Porque como a gente está trabalhando no plano, né? No plano, a gente trabalhando em R2, então é muito fácil da gente conseguir entender aqueles conceitos básicos de translação, né? De rotação, de ampliação e redução de objetos, aplicando aquelas matrizes de transformação que a gente já viu. Tá? Mas a matemática nos prova e nos mostra que se a gente usar essas matrizes de transformação, tá, para vetores em espaços vetoriais de n mais um elementos, por exemplo, um Rn, tá, a gente consegue fazer as mesmas operações. Tá? E não importa, então, se a gente está fazendo a transformação matricial, tá, em cima de um elemento que está em 2D, no R2, ou em cima de um elemento que está no R3, que é em 3 dimensões, ou de um elemento que está no R25, R88, sei lá, né? Quantas dimensões você quiser. É claro que quando você está
trabalhando com espaços vetoriais maiores, né, o tempo de processamento dos cálculos aumenta. Então, mesmo para processar cores, né, quanto mais níveis de cor você tem, daquele menor elemento de imagem que a gente viu que é o pixel, tá, mais tempo leva para o processador processar aquela imagem. Tá? E por que a gente não usa também sistemas lineares, por exemplo, para fazer as contas, vamos dizer assim? Porque a gente já viu também que demora muito tempo para fazer o cálculo todo. Tá? Se a gente levar em consideração que em 2D já é relativamente grande o tempo que a gente leva para rasterizar uma imagem, bitmap, por exemplo, tá? A gente já percebe que se a gente começar a trabalhar com espaços vetoriais, o tempo reduz bastante. Mas vamos colocar um conceito na cabeça. Quando a gente está falando em computação gráfica, a gente está falando em imagem, por exemplo, em movimento. Então a gente praticamente está falando em filme, né? Que pode ser real, né? Até, por exemplo, a gente pode entender o processamento como sendo o processamento de uma imagem real, por exemplo, que nem eu falando para vocês estão vendo minha cara, obviamente, através de processamento gráfico. Tá? Então, é a computação gráfica que está acontecendo aí para vocês. Então, o filme, tá, gravado, né, um arquivo qualquer, nada mais é do que várias fotos sucessivas, né, que estão sendo montadas e rasterizadas na tua tela, se for uma tela VGA, por exemplo, várias vezes por segundo. E quanto mais vezes por segundo, mais noção de movimento contínuo o nosso olho vai perceber. O cinema tradicional, que é uma repetição de fotos, né? Lá na época lá que inventaram o cinema, 1900 e pouco, lá naquele filminho mudo lá, Chaplin, os caras chegaram à conclusão que se a gente colocar 24 desenhos, tá, por segundo, o nosso olho ele não consegue perceber essa mudança de desenho. Então, no cinema básico, natural, tá, se a gente tiver 24 quadros, né, ou 24 desenhos, tá, montados numa sequência em um segundo, tá, o nosso olho já consegue interpretar um movimento sem ficar muito, como que fala, interrompido, né? E se diminuir, por exemplo, em vez de 24, você colocar em 16 quadros por segundo, tá? Se você apresentar as coisas em 16 quadros por segundo, ou 16 fotos por segundo, o olho humano não tem capacidade de criar um movimento contínuo, tá? Então a gente vai perceber que o negócio vai estar dando um soquinho, tá? Assim, de uma foto para outra. Legal. E se a gente aumentar? Bom, se a gente aumentar a taxa de apresentações e de rasterização ou mapeamento, vamos dizer assim, né, da tela do computador, a gente consegue ter uma noção de movimento contínuo melhor, né? E em que isso daí importa para a gente? Bom, importa quando você estiver projetando, por exemplo, um joguinho, né? Se estiver lá fazendo uma programação para, por exemplo, um avatar qualquer ficar andando, né? Dando tiro, sei lá, o joguinho não interessa qual é. Tá? O fato é que você tem que fazer uma taxa de apresentação na tela suficiente para que haja um movimento contínuo no desenho. Tá? E se vocês tiveram a oportunidade de ler aquele artigo que eu passei para vocês lá, da maneira de fazer expressões nos desenhos lá, aquele artiguinho da Disney, né? A gente vai ver que
quando você está tratando de computação gráfica, não importa a gente saber só como que os softwares tratam as imagens, tá? Mas a gente, para dar vida ao nosso produto, a gente também tem que ter um certo dom, né? Artístico, né? Por quê? Porque a gente tem que expressar, fazer os nossos personagens, as nossas personagens, a personagem. E agora eu estou confuso, né? Porque a gente tem três línguas, né? Mas beleza, a personagem é uma figura feminina. Tá? Então vamos lá, né? Politicamente correto. Então as personagens, elas têm que ter emoções, né? E a gente viu que num desenho animado, por exemplo, em computação gráfica, a gente pode fazer com que os desenhos expressem essa, essa emoção através daqueles princípios básicos lá, né, que a gente viu no artigo. Beleza. Bom, dito isso, que foi praticamente uma revisão, né, assim, do que a gente viu até agora, se vocês se lembram, a gente chegou a comentar em tipos de arquivos de imagens, né, que, que eram produzidos através da captura, né, de uma câmera digital, por exemplo. A gente viu a diferença entre uma imagem vetorizada, uma imagem de vetor, tá? E uma imagem de bitmaps. E a gente também teve o contato, tá, com a menor partícula, vamos dizer assim, a menor informação, a menor concentração de informação que a imagem pode ter, que é o pixel, né? Legal. Só que a gente não chegou a comentar sobre os arquivos de movimento, né? A gente falou de alguns arquivos, por exemplo, que nem o JPEG, que foi criado, né, por um grupo, tá? Que simplesmente ele faz uma compactação da imagem de pixel, do mapa de pixels que ele tem na varredura, né, no raster. Tá? E o JPEG, então, ele comprime com um pouquinho de perda de informação. Tá? Ah, só que se você imagina assim, se a gente acabou de comentar que a impressão de movimento no cinema é feito por uma série de fotos colocadas uma atrás da outra numa taxa de no mínimo 24 frames, 24 quadros, significa dizer então que se a gente pegar 24 fotos JPEG, tá? Por segundo, ou a gente conseguir fazer uma máquina que consiga tirar 24 fotos por segundo, tá? A gente consegue fazer um movimento. Não é assim? E o olho humano vai perceber, ele não vai perceber as fotos individuais, e na hora que você apresentá-las nessa taxa, vai parecer que a gente está movimentando. Tá? Então, eles criaram o que a gente chama de motion JPEG. Né? Então, quando a gente vê um arquivo MPEG, tá? Um arquivo MPEG, a gente tem que imaginar que nesse arquivo a gente tem uma sequência de fotos, tá? Tiradas, tá? A uma taxa mínima. Bom, como a gente fala bastante inglês, né? Então a gente não chama de quadros por segundo, tá? A gente chama de frames, porque frame na realidade do inglês é quadro, né? Então, o que a gente tem essa informação de FPS nada mais é do que a quantidade de fotos sequenciais que a gente consegue colocar no minuto. Isso deu origem ao MPEG. Tá? Mas da mesma maneira que o JPEG, o MPEG, que é para movimento, né, ele também pode ser compactado.
Tá? Então, ele tem algumas, que nós chamamos de máscaras de compactação. Tá? Então, o MPEG-2, por exemplo, ele usa uma máscara, e essa máscara ela tem três, como que eu poderia explicar para vocês? Assim, são formatos específicos, tá? Então tem a máscara, por exemplo, 202, tem a máscara 222, 424. Bom, e o que que significa esses números que eu estou falando? Que são os formatos que a gente usa para fazer a compactação do Motion JPEG, tá? Essas máscaras, elas vão determinar qual é a intensidade da compactação do arquivo, tá? Então, quando você fala assim, ah, não, eu vou filmar, tá, beleza. Então, tem o MPEG, e geralmente a gente coloca lá uma versão, né, o MPEG-2, por exemplo. Então, o que que o MPEG-2 faz? O MPEG-2, apesar de se chamar MPEG-2, ele tem máscaras de pré-compactação, tá? Então, não é porque o MPEG-2 ele é igual, não, ele tem algumas máscaras. E essas máscaras vão ditar a qualidade e a quantidade de bits que você vai perder. E quando eu digo bits, obviamente significa que vai mexer diretamente no tamanho do arquivo, tá? E na qualidade da imagem produzida por aquela sequência de fotos, tá? E se a gente for entender, todo arquivo, todo programa, todo software que faz compactação de arquivos, tá? Já a própria compactação faz a gente perder um pouco de informação, tá? E a gente tem que entender também que essa perda de informação que a gente tem nas compactações, principalmente em vídeo e em imagem, tá? Ela é somada às perdas exatamente pela digitalização também, né? Então, é uma série de erros, vamos dizer assim, que a gente vai inserindo nas imagens, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Já para transformar uma foto só de um ambiente externo, né, de uma visualização, tá, do mundo real no mundo digital, a gente já viu que a gente tem uma perda que é causada pela própria digitalização, tá? Porque a gente está pegando uma coisa do mundo analógico, né, que é o mundo contínuo, que tem informações bem detalhadas sobre as coisas. A gente está passando por uma transformação para que isso seja digitalizado. Então, nessa digitalização, a gente já tem uma perda, né, pequena de qualidade. Legal. Então, mesmo quando a gente pega um bitmap, né, que é aquele mapa de bits, pixel a pixel, né, como a quantidade de pixels é limitada em relação à quantidade da imagem original, a gente já tem uma perda, né? Tá. Como que a gente faria para minimizar essa perda? Aumentando o tamanho do arquivo, tá? Porque daí você vai aumentar a quantidade de informação que você tem em cada pixel, tá? Uma das maneiras que se faz isso é aumentando a profundidade de cor, né? Bom, se eu trabalhar com True Color, por exemplo, cada pixel meu vai ter 23 níveis de informação. Tá? Veja bem, 23 níveis ou 24 níveis de informação. Significa que eu vou ter informação de cor, informação de luminosidade, portanto sombras, né? De um ponto, diferença de um pixel para outro, e isso vai aumentar o tamanho do arquivo, né? Enquanto que se eu tiver uma foto captada só com, sei lá, 12 bits, ou 5 bits, ou 4 bits, que era no início, né? A gente tem uma imagem que não é tão boa.
E isso também foi transferido para o cinema, tá? E transferido para o nosso mundo de computação gráfica, obviamente, tá? Então, quando você quer ter uma, uma retratação da realidade, tá? Com um desenho que parece praticamente vivo, né? Real, tá? Como que a gente falou lá, os live actions aí da vida aí que a Disney tem feito, tá? O poder de processamento que o hardware precisa ter para fazer eu estou dizendo, rasterização da imagem, tá? E a transmissão também dessa imagem, tá? É um hardware muito pesado, né? E a compactação, se eu for compactar o negócio, eu perco em qualidade. Então a gente tem que fazer um jogo entre o quanto eu posso compactar sem perder qualidade, tá? Sem que o olho do ser humano que está vendo do outro lado da tela, né, num dispositivo de saída, consiga perceber essa perda de qualidade que naturalmente existe, né? Bom, então como que a gente faz isso? Tá? Existem vários codificadores, tá? Para imagens, para vídeos, né? E quando eu digo codificador, é exatamente aquele software que vai fazer a organização dos pixels, né, dentro da tua imagem, tá? Então tem a ver com resolução, né? Quantos pixels que eu tenho de horizontal e de vertical, tem a ver com a profundidade de cor, tem a ver com a captação, né, da varredura, né, do raster lá da, do dispositivo, do circuito integrado, por exemplo, que capta a imagem, tá? E também tem a ver com a codificação de como você vai usar esse arquivo. Por exemplo, se for um arquivo de filme, né, que eu vou colocar várias fotos, né, e geralmente para joguinho mais moderno aí a gente usa quanto? 60 frames por segundo, né, ou 120 frames por segundo, quando a gente quer slow motion, né, que é aquele movimento lento, então a gente precisa ter uma taxa de amostragem mais, porque você está diminuindo a velocidade e daí o olho humano poderia perceber descontinuidades. Então você tem que aumentar a taxa, tá, para fazer movimento. Bom, o fato é que não existe só o MPEG, né? O MPEG é um dos codificadores, tá? E para vídeo, tá, os caras inventaram um monte de codificadores diferentes, tá? Então tem o H264, por exemplo, que é o padrão adotado pela UIT lá. UIT é um órgão internacional que cuida de parte de transmissão de telecomunicações, tá? Então, esse órgão, a exemplo da JPEG, né, é um grupo de pessoas, né, mas a UIT ah, é mais oficial, vamos dizer assim, né? Os governos dos países têm representantes. Então, por exemplo, não só as maiores empresas que desenvolvem, mas os governos também estão interessados nisso, tá? Então tem representação até governamental nesses órgãos. Por exemplo, no Brasil, a gente tem um órgão que regulamenta essa parte de transmissão de televisão, não sei o que lá, rádio, som, imagem, né? Principalmente para uso, né, do espaço de frequências que a gente tem para transmissão, né? Então eles mandam representantes, né? Por quê? Porque quanto mais informação você vai mandar, você precisa teoricamente de ter que nem internet, né? Precisa de uma banda maior. E banda maior significa frequência, mais uso de frequências. Isso daí custa dinheiro. E para as empresas usarem isso, elas têm que pedir autorização para o governo, que
coordena isso. Então, esses mesmos governos, eles entram em acordo entre si para ver quais são os padrões que vão ser utilizados. Tá? E daí as empresas que produzem equipamentos que fazem isso, seguem os padrões e, por vezes, elas sugerem modificações de padrão. Tá? E, por exemplo, o MPEG-2, né, que é o que a gente conhece, que é praticamente que deu origem, né, à recomendação H264, tá? Ele foi decidido de comum acordo, é um arquivo que todos os fabricantes conseguem decodificar e trabalhar com ele, tá? Mas tem um monte de outros, e a gente conhece, vocês conhecem, por exemplo, tem, na época que estava se transmitindo, começou a transmitir vídeo na internet, por exemplo, tá? Os arquivos MPEG, eles eram muito grandes, tá? Então, daí os caras arranjaram um compactador de vídeo, ou DivX lá, o DivX, tá? Ou XDiv, né, que é um outro, que os caras deram até o nome ao contrário, mas era um outro codificador. Fazia a mesma coisa, compactava vídeo. E assim foram sendo desenvolvidos os arquivos que compactam vídeo. Tá? Hoje, se você pegar um software que faça edição de vídeo, né, sei lá, um Adobe Premiere da vida, o After Effects, que vocês já usaram, né, para fazer manipulação de imagens 2D em movimento, né? Ou qual outro? Ah, o OBS Studio mesmo, que é esse que a gente usa para fazer transmissão no YouTube e tal, né, ou gravação de vídeo, estúdio em casa. O que acontece? Esses caras, eles usam os padrões existentes, então se você for lá nas preferências, você vai ver que abre uma gama muito grande de possibilidades para compactação de vídeo. Tá? Daí uma vez o meu filho me perguntou, tipo assim, ele falou, pô pai, tem um arquivo que eu vejo de vídeo, que a extensão do arquivo é AVI. Né? O que é isso? Ele perguntou para mim. Bom, aí tem alguns poréns que a gente precisa conversar. Por exemplo, existem arquivos que são nativos de vídeo, né, que nem o MPEG-2, por exemplo, tá, que usa um codificador, tá, e grava o arquivo em MPEG. Tá. E existem outros arquivos que servem apenas como invólucro para carregar o vídeo. Tá? Não estou entendendo, César. Bom, vocês vão entender. Por exemplo, o AVI, ele nada mais é do que um formato de arquivo que carrega dentro dele, é como se fosse um protocolo, que carrega dentro dele arquivos de áudio e de vídeo. Tá? Porque a gente só está falando em vídeo por enquanto. Mas computação gráfica porque é vídeo, né? Mas a gente precisa saber também que os joguinhos ou tudo que a gente produz tem áudio junto, né? E esse áudio é um outro estilo de codificação, tá? Então, daí começa a ficar complicado, né? Tipo, poxa, eu vou compactar áudio também, eu vou ter que enviar o áudio com o filme, porque o filme sem áudio, o joguinho sem áudio, não é nada, né? E aí, dependendo do áudio que eu estou levando, o áudio também, dependendo da compactação, da codificação dele, você tem um áudio que fica com perda de bits, que diminui muito a qualidade, por exemplo, o MPEG-3, né? Olha só, da mesma maneira que o MPEG-2 faz codificação de vídeo, o MPEG-3, mais conhecido como MP3, é do mesmo grupo, tá? Mas é um compactador de áudio, né?
E como que ele faz? Ele pega o áudio, ele vai fazer, né, o sampler lá, né, que é a amostragem, né, a codificação. A gente já falou um pouquinho disso para vídeo, né? Vocês lembram? Né? A gente amostra, quantifica e codifica. Amostra, quantifica, né, dá níveis quânticos para de quantidade de nível para cada amostra que você amostrou, e depois você codifica isso em 8 bits, 10 bits, 12 bits, quantos bits você quiser. Quanto mais bits você coloca, o arquivo vai ficando maior. A qualidade fica um pouco melhor. E o que o MPEG-3 faz? Ele pega e tira coisas, né, o algoritmo que faz essa compactação, ele tira a informação que ele acha que é inútil. Não é que é inútil, né? É coisa que, sei lá, não vai fazer tanta diferença para o ouvido. Então o cara escutou, fez um teste, viu, entendeu, da mesma maneira que eles entenderam o olho humano para fazer a parte de vídeo, eles tiveram que entender também o ouvido humano para fazer a parte de som, de áudio. Tá? E o MP3, então, é um codificador, tá? Que gera um arquivo codificado. E o AVI, né, que é o que o meu menino perguntou para mim o que era, nada mais é do que um arquivo que junta, tá? O MPEG-2 de vídeo, tá? E o MP3 de áudio. Mas não necessariamente precisa ser o MP3, tá? Ele pode usar, por exemplo, o áudio na concepção de codificação mais natural que tem, que é o WAV, Wave, né, que eles chamam, Wave, tá? Que é uma compactação que foi criada em função das características do ouvido humano, que tem uma resposta de frequência que vai de 20 Hz até 20 kHz, numa taxa de amostragem de 8 bits, tá? Que vai dar lá uma banda de tanto e vai transmitir tantos bits por segundo, só de áudio, tá? Para vocês terem ideia, a parte de áudio, tá? Se você pegar um arquivo de música de 5 minutos, por exemplo, e codificar sem perda de bits, quer dizer, só com a perda natural, né, da digitalização do sinal, tá? Você tem mais ou menos, vai dar uns 200, 300 megabytes, tá? De espaço para você guardar isso daí numa memória, só para vocês terem ideia. Mas se você pegar esse mesmo arquivo e passar por um codificador, um algoritmo de compactação, tipo MP3, você consegue reduzir esse arquivo de 150, que é 5 minutos de música, 3 minutos, 4 minutos, né? Você consegue reduzir até para 5, 6 mega. Então, de 150 mega, reduz para 5 mega. Você perdeu bit pra caramba, não perdeu? Tá? Pô, cara, e se você perdeu o bit, tá? Significa que você perdeu a informação, você não vai conseguir recuperar isso daí. Significa que o seu ouvido vai ouvir aquela porcaria que o MPEG mais compactamente faz, né? É, aquele áudio escroto lá que a gente escuta, quando usa uma compactação muito grande. Tá, mas se eu mudar os meus parâmetros de compactação no MPEG, eu consigo ter no MP3, né? Eu consigo ter uma compactação que não perde tantos bits e dá para escutar legal? Consegue. É só você fazer a amostragem, codificação usando mais bits, tá? Mas aí você vai quase chegar no tamanho, tá, de um arquivo original, tá? E mesmo no Wave, você também tem parâmetros para você ajustar, tá, para fazer o tamanho do arquivo diminuir, né? Você diminui ou na amostragem ou na codificação, tá? Então você pode codificar em, sei lá, 8, 12 bits, por exemplo, 6 bits.
depende da configuração lá que você está fazendo. Cada parâmetro que você muda, muda na qualidade. Tá, então a gente já pode perceber até agora que quando a gente vai fazer um joguinho ou vai fazer uma transmissão que tenha vídeo em movimento e tenha áudio, a gente tem que transmitir essas duas coisas ao mesmo tempo, né? E a gente tem codificadores diferentes para áudio e codificadores para vídeo, tá? E a gente pode combinar os dois. Tem algumas empresas, tá, que são especialistas, né, nessa parte, assim, gostam bastante, gostam muito de trabalhar com essa parte porque é a vocação delas, elas foram criadas para isso. Por exemplo, a gente sabe que em matéria de manipulação de imagem, por exemplo, a Adobe é uma empresa muito boa, tá? O Maya, que é um concorrente, também faz parte de edição de vídeo, de imagem, criação. O Blender é esse software também que faz isso, né? Mas, por exemplo, a Adobe é uma empresa que é muito boa nisso, como a Silicon Graphics, né, que eu já falei aqui para vocês. Ela foi criada para isso. Ou a THX, né, que o Steve Jobs, ele criou, né, foi George Lucas, né, o cara do Star Wars lá, que teve que criar um hardware para comportar os efeitos que ele queria fazer naquele filme lá do Star Wars, o primeiro que ele fez lá naquela época, né? E eles criaram. A Pixar, por exemplo, é do Steve Jobs, né, criador da Apple. Eu não sei se eu ainda estou para descobrir direito, que eu não tenho certeza ainda qual que é a ligação da Apple com a Adobe, né? Porque são muito próximos, né? A Adobe faz softwares, é claro, não faz para o Windows também. O Photoshop a gente põe no Windows, o Premiere a gente põe no Windows, não tem problema nenhum. Mas a gente sabe que funciona muito melhor no Mac, tá? Então parece que os softwares foram projetados para atuar naquele hardware antigo da Motorola, né, que a Apple usava. Só que agora a Apple também fez acordo com a Microsoft, com a Intel, né, e a Apple tá usando os processadores Intel também. Tudo evolui. Só que eu estava falando que, da mesma maneira, a Adobe fez o QuickTime, né? QuickTime é da Adobe? Ah, não sei, gente. Tá? Deixa eu procurar aqui. Agora eu fiquei na dúvida. Alguém sabe aí, QuickTime, de quem que é? Time, deixa eu ver aqui. QuickTime, quem que é esse cara aqui? QuickTime é Vimeo. Isso? Private, trial, risk, make reviews, events around right. QuickTime. Tá. QuickTime for Mac OS. Bom, beleza. Então, daí o que acontece? A Apple a Apple, os iMacs lá, eles queriam um tocador de vídeo, tá? Que tivesse uma qualidade, mas não fosse padronizado, fosse deles lá. O cara que produziu o negócio dele para ficar mais bonito, para o vídeo ser melhor, tal, tá? Então ele lançou o QuickTime, tá? Foi o demônio? Foi, cara, Demetrius, foi, cara, ele tá bem desenvolvido, né? Porque, cara, ele usa uma banda bem pequena, os tamanhos dos arquivos, hoje QuickTime é MP4, né? Bom, mas qual que é a diferença do MPEG 2 para o MPEG 4? Tá? Não é só a versão. O MPEG 4 nada mais é do que a possibilidade de você ter interação, tá, no vídeo, né? Com esse negócio de hyperlink, internet, o MPEG 4 é um padrão que é da JPEG lá, MotionPEG, sei lá como que chama os caras, que possibilita que você tenha interação com a imagem. Por exemplo, para produzir pedacinhos, frames, né?
Lembra dos menus que tinha nos Blu-rays, aí nos arquivinhos de DVD, movie, né? Beleza, hoje a QuickTime lê e decodifica o MP4, tá? Beleza, porque é o padrão. Só que a extensão nativa do QuickTime é MOV, Move, tá? E é um outro padrão, não é um MPEG, é um padrão que a própria QuickTime criou, tá? Legal, então ela codificou esse Move, tá? E, cara, você pegar um filme com ponto MOV lá, Move, cara, ele toca muito bem no QuickTime, tá? Bom, tem outro também que fez muito sucesso, hoje eu nem sei se tem, que é o Real Player. Da Real. Deixa eu ver quem que é. Real Player. De quem que é essa porra da empresa que é? Real Player. Real. Então, tem uma empresa que chama Real Networks. Tá? E a Real Networks também desenvolveu o codificador de vídeo, para transmitir vídeo. Ou seja, então, vamos lá, tudo isso surgiu por causa do AVI, né? Que eu falei, o AVI nada mais é do que um invólucro que leva um arquivo. O AVI pode levar um arquivo MP2, tá? Com áudio MP3. Pode levar um arquivo de vídeo MP2 com áudio AAC, tá? Ou Wave, né? Você escolhe, na realidade, na hora que você for fazer a codificação, né, do teu filme ou do teu desenho, né, da tua computação gráfica com áudio. Você escolhe o tipo de áudio que você quer. Você tem parâmetros para fazer isso, tá? Inclusive, a extensão do Real Player, se eu não me lembro, é RP7. Nossa, faz tanto tempo, cara. Não lembro, deixa eu ver aqui se eu tenho. Eu de vez em quando. Cadê? Não é Google Tradutor. Caraca. Não sei aqui. Bom, de história, assim, de informação, né? Que a gente pode ver, eu acho que já deu para a gente entender que as coisas são bem complexas e tem vários softwares que fazem a mesma coisa, tá? Beleza. Os tamanhos dos arquivos vão variar conforme a qualidade do produto que a empresa fez. Deixa eu marcar o nome aqui, senão eu vou esquecer o Extrude Tools aqui que eu preciso. Só um minutinho só. Extrude Tools V4.0 RBZ. .rbz. Esse cara aqui. Então, daí a Real ela tem uma extensão própria, ou seja, ela faz o arquivo dela. A QuickTime faz o arquivo dela. Só que, se você colocar e instalar na tua máquina qualquer software de visualização de filme, por exemplo, tá? Qualquer tocador de filme, movie player, você colocar, ele vai ter condições de decodificar cada um desses arquivos. Inclusive o DivX, o XVID, o R7, que é o Real Player, ou o Movie, que é do QuickTime, ou o MPEG, que é a padronização universal, né, que é o H264. Bom, e por que isso acontece? Por que qualquer software de tocador de filme, DVD player, não sei das quantas que você colocar,
vai conseguir decodificar isso daí? Por causa dos decodificadores, né? Então, o que são os codec packs que eles falam, né? São os packs de decodificador, tá? Você instala bibliotecas, drivers nos teus tocadores para que eles tenham condição de ler, tá? E de decodificar o arquivo, tá? Então, você pegar o Media Player, que é o arquivo da Microsoft, que é distribuído pela Microsoft, da marca Microsoft, para assistir filmes, né? Se talvez tenha alguma extensão de arquivo ou alguma formatação de arquivo de vídeo e áudio que o Media Player não leia. Só que a empresa que desenvolveu esse arquivo, tá? Se ela quiser ser reconhecida, ser utilizada, né, no mercado mundial, ela tem que distribuir também um arquivinho que consiga informar para o Media Player como que o Media Player vai conseguir descompactar e ler a codificação que ele colocou no arquivo dele. Entendeu? Aí o que você faz? Você instala aquele Media Ultra Super Blaster Mega Long Dong Codec Pack, né, assim, e daí você toca tudo, né? E o que isso tem a ver com computação gráfica, né? O que tem a ver com computação gráfica? Bom, tem a ver sim, por quê? Vamos imaginar no nosso ambiente de trabalho que a gente seja solicitado para desenvolver sei lá, um filminho de comercial e usando desenhos 3D, sei lá, iguais aqueles do desenho animado que tem da Peppa Pig, sei lá. Legal, vamos fazer esse desenho. Então a gente vai ter que fazer um filme, né? Legal. A gente tem uma opção de começar a programar do zero e fazer um software, desenvolver um software que faça isso para a gente. Com todos os conhecimentos que a gente está adquirindo e que a gente tem de programação e que a gente tem de utilização de bibliotecas e que eventualmente a gente possa adquirir, por exemplo, utilizando bibliotecas em 3D, tipo as distribuídas pelo a OpenGL, por exemplo, que é o Open Graphic Libraries, tá? Que são bibliotecas específicas para formatação de objetos 3D, que são fornecidos para todo mundo que quiser usar, free for use. Tá? Legal, então a gente pode desenvolver o software para fazer esse desenho animado. Né? Vai dar trampo pra caramba, né? Não vai ficar 100% do jeito que a gente gostaria, porque talvez a nossa equipe seja uma equipe limitada, o nosso conhecimento seja limitado. Bom, o mais tradicional é a gente pegar um software já feito, né, para fazer, né? Então, legal. Ou então você é contratado para trabalhar numa empresa de arquitetura com computação gráfica. E daí o cara fala assim para você, é o seguinte, eu estou com essa planta aqui, o cara desenhou no AutoCAD aqui, mas é só planta baixa. Mas, pô, eu estava querendo, você não faz computação gráfica? Queria que você fizesse aí uma maquete aí, que eu conseguisse dar um zoom, dar uma rodada, entrar por dentro da casa, coloca os móveis para mim, que eu quero vender para o meu cliente. Então, eu queria que você fizesse dessa planta um negócio que o meu cliente se sentisse dentro da casa. Dá para fazer, não dá? Então a gente vai ter que fazer isso. A gente pode desenvolver o software, só que a gente não tem pacto com o demônio, que nem o Demetrius fala, né? Para desenvolver um Quick Time Edification, né? Para fazer não sei o que lá arquitetônico. Mas a gente pode pegar um software existente, tá?
Por exemplo, a gente pode pegar o próprio 3D do AutoCAD, lá o 3D Studio, né? 3D Studio Max, que chama, sei lá como que o cara inventou o nome lá. Antes era só 3D Studio, mas Autodesk fez um monte de coisa lá, inclusive desenvolveu um para cliente um pouquinho. Google Maps, então, beleza. O cara que é no Google, né? O cara é tão legal, né? Que ele quer assim, não, assim, eu quero que você pegue essa casa aqui que está na planta, tá? Eu dou a coordenada do meu terreno, tá? E eu quero que você desenhe a casa mais realista possível no meu terreno. E usa o Google Maps ainda, que eu quero entrar no Google Maps, no Google Earth, que é melhor ainda, e daí eu vou andar pela rua de casa e eu quero ver como que vai ficar a frente da minha casa em comparação com as casas dos vizinhos. É cliente, né? Não é assim? Um dia, um retardado falou pra gente que cliente é o rei, né? O cliente tá pedindo, o cliente é o rei. Né? Tá bom. O rei ganha, não é assim? O rei sempre ganha. A gente faz o que o cliente quer. Claro que a gente vai pedir o valor necessário, né? Agora, imagina a gente ter que desenvolver um software que faça isso, tá? Que interaja com o Google Earth para desenhar a planta da casa em computação gráfica para você colocar no terreno do cara, tá? Que ele quer saber se vai ficar bonito perante as casas dos vizinhos dele. Ai, ai. Beleza, a gente pode fazer ou usar algo já feito. Então a gente usa o SketchUp. O que o SketchUp é? O SketchUp é um software de 3D que ele usa praticamente todos os artifícios e as artimanhas que nós já vimos, muitas que a gente não viu ainda, né? Mas ele usa ele faz rotação, faz expansão, faz diminuição, usa aquelas matrizes de transformação, entendeu? Usa desenhos vetoriais, portanto você pode exportar vetorialmente, você pode aumentar, né? Você pode colocar plugin, que inclusive esse plugin que eu estou procurando, que eu falei que eu queria, se vocês conseguirem encontrar aí, ó, Extrude Tools, eu não quero pagar $15 por mês para pegar esse 4.0.brz. É esse cara aí, ó. Tá? É um arquivo. Ele é um arquivo que é um plugin para usar no SketchUp. E o que o SketchUp é? É um software desses de gráfico, é um software gráfico vetorial de computação gráfica, que foi as ferramentas, o cara que desenvolveu o software, tá? A equipe era do Google, tá? E foi uma encomenda, chamava Google SketchUp. E foi uma encomenda do Google, por quê? Porque o Google estava com aquele esquema do Google Earth e ele queria motivar as pessoas a desenharem prédios para popular os arquivos de 3D do Google Earth. Né? Daí o cara falou assim, puta, mas ninguém mexe no AutoCAD. A interface do AutoCAD é muito complexa, tem muito comando. Tá? O cara não é nem questão de saber o que as ferramentas fazem, né? Porque o usuário do software ele não sabe, né? Que nem você desenha um quadrado e pede para o quadrado virar 3D e dar um extrude lá no. E o extrude é o ato de você colocar uma terceira dimensão num plano, vamos dizer assim, tá? Você aumenta o tamanho, por exemplo. Se você chama XY o plano de terra, o Z você chama de altura. Então, quando você vai dar um extrude, você simplesmente vai
dá uma dimensão, né, no eixo de altura, no eixo Z, por exemplo. Tá? Ou na variável livre. Tá? Se a gente for lembrar, vocês lembram, né, daqueles esquemas lá de equações diferenciais, né? Ou equações lineares, desculpa. Eu vou pegar aqui. Mas é assim, ó, o cara, como que faz uma equação linear, né? Você coloca C, uma constante qualquer, vezes as coordenadas em x, tá? Uma constante C2 qualquer, vezes as coordenadas em y, uma constante qualquer, vezes as coordenadas em z, igual a isso a zero. Tá? Ou mais um d qualquer, que é uma outra constante, igual a zero. Isso daí é equação linear. Tá? Isso daí é um vetor. Você pode desenhar vários vetores. No caso, a gente está falando em R3. Tá? Mas o fato é que, quando você está fazendo um desenho no plano, em duas dimensões, você quer dar volume para ele, tá? Você simplesmente atua na variável z, né? Tipo assim, o plano é como se a variável z fosse zero. Então você faz o quadrado no plano, beleza, está lá no plano. Agora, quando você vai dar altura, você dá um extrude, né, que é o comando de extrusão, que é o comando de criar, né, no eixo Z, e você diz pro objeto lá do seu desenho, o quadradinho, sei lá o que, o prédio, né, a base do prédio, você fala assim, pô, esse prédio vai de zero de altura até 16 metros. Daí o que, que o comando faz, né, vetorialmente? Cada, sei lá, cada 1 centímetro, cada 2 centímetros, cada, sei lá, 3 centímetros, ele coloca uma camadinha, né, de quadrado e vai fazendo um quadrado em cima de outro. Então você faz variar o z de 0 até 16 metros, de 3 em 3 centímetros, colocando um quadrado. Daí você cria um sólido. Né? É assim que o programa faz matematicamente. Mas o cara que está programando para o Google, meu, ele falou assim, meu, se eu explicar isso daí para o cara, ninguém, mas nem... Meu, a gente tem que fazer uma coisa fácil, tá? E como que é uma coisa fácil? Ah, coisa fácil. O cara desenha o quadrado onde ele quer, aperta um botãozinho, puxa com o mouse e vai até onde ele quiser. Tá? Legal. E daí o Google criou uma ferramenta, um software, que ele distribuiu de graça, para que todo mundo aprendesse a fazer desenho arquitetônico. Precisa fazer curso de computação gráfica para saber mexer com o Google SketchUp? Não. Você pode fazer um tutorial. Aliás, eu posso passar, que eu também estava fazendo um, porque eu não lembrava de como eu mexer. Então, tem que começar do zero, né? Porque é muita ferramenta. Então, eu sei como que o software faz matematicamente o negócio. Mas saber mexer com o negócio, tá? E por que no nosso curso a gente vê matematicamente? Tá? Porque essa matemática é a mesma usada pelo Google SketchUp, que não é mais do Google, é do Trimble agora, que a Google pegou e vendeu, falou assim, meu, alguém quer explorar isso daqui? A outra empresa falou assim, ah, eu quero, eu pago os direitos para usar. Beleza. Então, daí ele fez uma versão de grátis, né? Acho que o Google foi até a versão 8. E, por exemplo, eu tenho uma versão minha instalada aqui, a versão 2017, com licença também, né? Cara, ser professor, às vezes você gasta grana, né? Mas, beleza, não esquece, não tem nada a ver. Mas o fato é que a versão profissional, ela permite mais coisas, tem mais ferramentas. Mas com essa versão do Google 8, dá praticamente para você fazer tudo, né? E tem plugins, né? Por quê? Porque o pessoal que estuda computação gráfica, que nem vocês, tá? Eles conseguem, vocês conseguem sentar no computador, né? E fazer assim, cara, eu vou criar um aditivo a esse software
para fazer alguma coisa, uma ferramenta. Eu vou criar uma ferramenta para ele fazer coisas que os caras que bolaram a, a ferramenta não fizeram ou usaram uma técnica que não ficou tão assim fácil para o usuário final, né? Então você pode sentar, você pega o código aberto, né? E você faz uma ferramenta para fazer isso, tá? Pô, legal. Ou a empresa permite, né, pelos sidekicks, lá SDK, né, que a gente chama, não, Software Development Kits, né, não é isso? Tá? Você consegue fazer desenvolvimento de ferramentas para o software do cara. A Microsoft usa isso, a Adobe usa isso. Né? Então, quando você fala assim, não, beleza, então eu vou fazer computação gráfica, legal, aprendi mais ou menos o que a gente está vendo, tal. Pô, eu gosto de programação pra caramba, eu vou trabalhar com o Blender. Legal, então você entra numa empresa, vai trabalhar com o Blender. Tá, você não conhece a ferramenta. Hoje, por exemplo, eu não conheço nada do Blender, nada, tá? Mas eu tenho noção de como as ferramentas funcionam. Eu só não sei onde elas estão. Aquele monte de ferramentas, você não sabe. Tá? Então, é assim que funciona. Por exemplo, esse Extrude Tools, tá? Versão 4, tá? É uma ferramenta para fazer só extrusão. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Vocês estão vendo o nosso querido SketchUp aí ou não? Só que eu não estou vendo vocês, então vocês não respondem. Eu vou ter que fazer alguma coisa aqui para enxergar vocês. Vocês não falam comigo. Aliás, é bom saber, vocês estão na aula? Vocês estão na aula? Essa é a pergunta. Meu, vocês sabem, né, que é ruim pra caramba, né? A gente dá aula. É ruim pra caramba, cara. A gente dá aula sem olhar para o aluno, cara. A gente não sabe se os caras estão tão assistindo, se estão interessados, se a aula está indo legal, se não está. Você vai falando, vai gravando e eu ia falar foda-se, mas não pode. É que os alunos se ferrem, né? Pô, sei lá. Bom, então, dentro ainda do negócio, você viu que eu já falei de áudio, falei de vídeo, né? O nosso interesse da aula, na realidade, não era só falar sobre aquilo que foi revisar, né? Talvez a gente tenha um pouquinho de contato com a parte de 3D, né? Por quê? Porque a gente sabe fazer as coisas em 2D e em 3D a coisa fica legal, né? Melhor. Olha só, eu vou fechar o SketchUp aqui, ó. Save changes? Não. Vou fechar, vocês estão vendo a tela inteira aí, né? Eu vou abrir de novo só para mostrar aí algumas coisas na hora que a gente abre ele. Vocês têm o SketchUp instalado? Pergunta. O Free? Se não tiver, eu vou ver se eu arranjo aqui o link para vocês. É um software que até no meu computador funciona, portanto. Ah, vocês vão ter que aprender a mexer com software? Não, gente, eu estou usando esse software aqui porque ele como fala, é uma ferramenta que dá para a gente usar, né? Para mexer graficamente com as coisas. Eu podia fazer no PowerPoint, mas talvez esse daqui seja melhor para a gente mexer em 3D do que o PowerPoint. Né? Vocês viram a dificuldade, né? Toda vez que você vai ligar lá, vai fazer o SketchUp aqui, na realidade você tem que escolher um template. Ele tem vários templates aqui, padrão, tá? Tipo máscaras, né? Tem.
Tem template para pés e polegadas, que é o simples, tá? Para metros, tá vendo? Então quando você coloca o template aqui, ele já carrega, né, uma template com algumas coisas já especificadas, tá? Então tem a parte de projeto arquitetônico, em pés e polegadas, em milímetro, em metros. Eu vou usar esse metros aqui. Ah, e tem outras coisas também, ó. Tem para documentação de construção, tá? Tem planejamento urbano, arquitetura de landscape, sei lá o que é landscape. Cara, como que eu vou traduzir landscape? Tá? Não sei se explode não, viu, Demetrius? Bom, mas beleza. Instala se quiser também. Ninguém vai forçar ninguém a fazer nada que não precisa, tá? E tem um negócio para impressão também, tá? Bom, eu vou usar esse cara aqui, ó, que é Architectural Design in Meters. Por que meters? Porque a gente usa metros no Brasil, tá? Daí eu espero um pouco. Ah, só para você ver, hein? Ele está abrindo, né? Mas cadê o negócio aqui? Configuration. Configuration. Vocês estão vendo tudo aí, né? Espero, né? Sistema. Sobre. Ai, meu Deus. Olha o que eu tenho aqui, só para vocês verem. Eu estou com o Intel Q8300, 2,5 GB, com 6 GB de RAM, tá? Então, instalado o Windows 10 Pro e está funcionando normal. Tá? Então, esse software não é muito pesado, não. Os caras, quando prepararam ele, era bom, Renan. Esse processador era bom demais, cara. Se bem que o 8530, eu acho que era melhor ainda. É o primeiro, esse daqui é o primeiro da linha de quad-core quando saiu. Ele dá pau no i3. Ele dá pau no i3, cara. Na realidade, eu tenho um i5 aqui também no computador do meu filho. É um i5 com 8 GB de RAM, que eu consigo rodar o Blender, né? Mas daí ele está no outro computador e toda a minha parte, tudo que eu tenho aqui da faculdade, está aqui nesse computador. Então, se eu usar o outro, eu tenho que passar tudo daqui para lá e daí, eu não sei porquê, eu gosto tanto desse, né? Só não roda o Blender, não roda um monte de coisa. Ou tudo que eu vou fazer no After Effects aqui não roda, tem que fazer no outro. Mas beleza, né? Não, não vem ao caso. Olha só. Bom, então daí ele abre esse negocinho aqui. Eu não vou mais ver vocês, não, vai. Eu vou abrir inteirão aqui. Veja bem, tem um monte de ferramenta aqui, cara, tá? Mas essas ferramentas, se eu clicar aqui nessa parte de clicar direita aqui na barra de ferramenta, eu posso tirar um monte de coisa, tá? Tipo assim, ó, eu vou tirando aqui, ó, vai sumindo as coisinhas, tá vendo? Ou seja, é tudo configurável, tá? Só que eu sou um cara que gosta de mexer com quase tudo, tá? Então eu coloco tudo que tem aqui, mesmo se eu não for usar, só para eu saber que tem e ficar desesperado, né? Tipo assim, tem muita coisa, não sei nada, não tem problema. Eu também não lembro isso daqui, né? Bom, ó, se a gente considerar, ele tem 3 eixos, obviamente, é um sistema que dá para você, ó, se pegar esse negócio aqui, ó, dá para você fazer ele
ele rodar, tá? Então, isso daqui já caracteriza 3D, né? Então, o que caracteriza um negócio 3D? Olha que legal. Se eu pegar uma ferramenta... Pô, muita sacanagem que eu fiz aqui. Tem que abrir mais aqui para colocar. Tem ferramenta que escondeu lá atrás. Acho. Tá. Assim tá bom. Tá. Cadê os retângulos? Eu mudei tudo agora. Ai, meu Deus do céu! Poxa, professor, você é um cara retardado, né? Por que que você... Aqui, ó, ferramenta retângulo. Vou desenhar um retângulo aqui, ó. Bom, o retângulo, vocês sabem que pode ser um quadrado, certo? Então, e quando eu faço um quadrado certinho, aparece esse pontilhado no meio para dizer para mim, ó, a diagonal disso daí é de tal tamanho que faz com que isso seja um quadrado, tá? Então, a diagonal aqui, por exemplo, ó, diz que isso daqui é um quadrado. Cadê a diagonal? Achei a diagonal aqui. Então, eu vou colocar, vou fazer menor aqui. Um quadrado. Desenhei um quadrado. Olha que legal. Bom, a gente já viu em 2D como isso é feito, né? Esse quadrado tem 4 vértices, certo? E, no caso, eu posso fazer um vetor, né? Sair aqui. Se eu considerar esse pontinho aqui como sendo a origem, que é onde cruza os 3 eixos, né? Daí eu fiz um vetor daqui para cá, fiz um vetor daqui para cá, um vetor daqui para cá, e um vetor daqui para cá, um daqui para cá. Não interessa, são 4 vetores, ele construiu 4 vértices. Mas esse desenho aqui, ele me fez alguma coisa. Ele falou assim, cara, você desenha esse negócio, mas você preenche ele com um negócio que a gente vai chamar de superfície, tá? Ou surface. Tá? Eu estou marcando aqui o que eu estou falando para vocês, para eu depois eu vou fazer um texto. Não vou escrever agora, porque senão. Tá? Mas isso daí é uma superfície, tá? Bom, superfície geralmente tem material, tá? Então, olha que legal. Eu posso pegar um material qualquer aqui, sei lá. Isso daqui já vem com o próprio, sei lá, vou pegar madeira. Olha que bonito. Ó. Então, eu vou pegar esse negócio de taco aqui, ó. Olha que bonitinho. E posso colocar aqui. O que você fez, César? Então, para você ver como os caras do Google são, que desenvolveram esse software aqui, eles são legais. Vocês lembram, acho que na aula 3 ou aula 4, que eu estava falando que quando você vai converter qualquer coisa do mundo natural para o mundo real, você tem que fazer algumas escolhas antes de fazer isso. Uma das escolhas é como que você vai fazer matematicamente para representar o mundo real dentro do mundo artificial, tá? Então você tem que decidir, por exemplo, como que você vai considerar as superfícies. Se você vai considerar as superfícies como sendo apenas uma casca, ou se você vai considerar a superfície como sendo um sólido completo. Essa decisão vai demandar uma modificação total do seu sistema. Os caras que fizeram o SketchUp, o Google SketchUp, tá? O que eles fizeram? Eles optaram por essa possibilidade de converter as superfícies, tá, em surfaces, em cascas. Tá? E, por enquanto, é só um negócio que, se a gente rodar, ó, tá vendo? Não tem espessura. Quer dizer, até tem, né? É uma espessura milimétrica aqui. É só uma casquinha. Tá? E olha que legal, parece que o cara está em cima de um tablado. Não está muito bonito. Por quê? Porque a gente não usou, a gente está usando um negócio que não é o real ainda. Tá?
Se a gente passar por um processo de filtragem, tá? A gente consegue fazer esse negócio melhorar 285%. Então, isso que parece taco aqui, tá? E eu vou tirar, porque eu vou chamar de colors e vou pintar isso daqui de cor de rosinha. Né? Tá, não quero isso daqui. Tá. Tá? O meu quadrado é cor de rosinha, é só uma pintura, não tem nada de. Aliás, eu posso mudar. Deixa eu pegar um branco, vai. Eu queria um branco, por que que não. Tá, não é isso que eu quero. E agora já ferrou de vez. eu, tô, eu tô querendo o seguinte, ó, desenhamos um quadrado, né? E falta 5 minutos para terminar já. Tá? Desenhamos um quadrado. Tá? Legal, um quadrado. Só que ele está no plano, né? Está em 2D ainda. Com esse software tem condição de mexer o 2D para lá e para cá, né? Legal. Deixa eu tirar esse hominho daqui, que ele, por enquanto, ele só vai me encher o saco aqui. Eu aqui com o Google falou, bom, o cara não sabe trabalhar com 3D, né? O cara que vai mexer nesse software, por exemplo, ele não precisa ter feito computação gráfica. Ele não precisa saber que se eu pegar uma determinada ferramenta e puxar isso daqui para cima, tá? Essa ferramenta nada mais está fazendo do que aquilo que a gente falou. Ele está variando um valor matemático de k igual a zero. Vou imaginar que isso daqui é o eixo z, tá? O que vai para cima. Para cima é z, tá? Para cá é x e para cá é y, tá? Então, vamos imaginar assim, eu estava na segunda dimensão, mas quando eu puxei para cima, eu simplesmente fiz um processo de puxar, né? Puxei até onde foi. Ou diminuir. Olha, cara, eu não preciso saber quando eu faço isso daqui, nesse momento, eu mandei um comando para o software para ele fazer o negócio que estava parado aqui variar mais nesse eixo até aqui. Tá? Ou seja, ele vai desenhar todos os pontos e a superfície que estava aqui até aqui. Ou se eu fizer assim, tá? Então, o cara, você não precisa saber o que o computador faz. Você precisa saber agir. Então, mas tem um detalhe aqui, né? Quer ver? Ó? Deixa eu fazer um negócio que bonitinho aqui para vocês verem. Tá? Eu vou puxar esse cara aqui, ó. Fiz um negócio grandão. Vou puxar mais. Grandão. Puxar mais. Grandão. Nossa, fiz um paredão aí, né? Tá, beleza. Tá. O que que tá rolando aqui? Por que que eu fiz assim grandão? Porque assim, ó, do jeito que tá, eu tô fazendo as coisas de maneira paralela, né? Se eu for desenhar isso daqui em 3D mesmo, o negócio não fica bonito desse jeito, tá? Por quê? Porque eu teria que colocar isso daqui em perspectiva. Lembra que a gente comentou de perspectiva? O que eu estou usando aqui é uma perspectiva, só que ela é uma perspectiva isométrica, sem ponto de fuga. Quando você vai desenhar prédio, que é o que o cara se propõe a fazer isso daqui no Google, tá? Ele quer desenhar um prédio, ó, tá vendo? Olha o hominho aqui, é um prédio, não é? Então, o prédio, se eu der zoom menos aqui, ó, tá? Ele teria que ter uma perspectiva de uma maneira diferente aqui para parecer que se eu desenhar outro prédio do outro lado aqui, não parece que está real isso daqui. Mas eu posso, por exemplo, mudar o tipo de perspectiva. Tá? Tá? Ó, tá? Isso daqui ó, é o que a gente chama de projeção paralela. Tá? Então, você vê, ela muda, o quadrado parece que está distorcido, né? Por quê? Porque agora ele está com uma perspectiva paralela. Tá? Legal, então o que o cara do Google fez? Ele falou assim, cara, é assim, eu quero que qualquer criança de 7 anos de idade
consiga desenhar prédios para mim dentro do Google Map. Então, eu vou criar um software gráfico, tá? Que tenha ferramentas que são autoexplicáveis, tá? E que qualquer criança consiga desenhar os prédios, porque eu quero popular o Google com um prédio. Ah, mas esse prédio está feio. Por que está feio? Não, o prédio está feio por causa que ele está cor de rosinha, não tem janela. Não tem problema, mas dá para a gente brincar. Né? E como que a gente brinca? A gente desenha a janelinha. Tá? É claro que tem mais ferramentas, entendeu? Por exemplo, eu posso copiar. Tá vendo? É uma coisa muito fácil. Tá? No Google. E era do Google isso daqui, hein? Tá? Bom, daí ele falou, mas ficar desenhando uma por uma fica muito difícil. Legal, o que, que dá para fazer? Não, a gente tem jeito de copiar tudo e dobrar, ou então distribuir usando conceitos matemáticos que a gente já viu. Tá? E mais, ele falou, cara, só que a criançada vai ter dificuldade para alinhar. Não, mas se a gente colocar um jeito de que quando você passa o cursor perto da extensão vetorial da reta gerada pelos vetores que estão. Vocês lembram de vetor? Tá? Esse vetor aqui, ó, ele é o mesmo que esse, é o mesmo que esse. Ele só está em coordenadas diferentes. Mas quando eu passar o mouse aqui, ó, tá? Tá vendo que tem um pontilhado? Se eu trouxer para cá, ó, a janelinha, ela está desenhada na mesma linha. Era para estar. Tá vendo? Tá na mesma linha. Olha que legal, cara. Ou seja, o cara criou um software com umas ferramentas tão simples para se usar que qualquer um pode fazer, tá? Mas essa janela ficou feia aqui no ar, né? Ficou, mas o software também não entende limites. Você pode até explicar para ele, mas se você vier com a ferramenta aqui, aquela ferramenta que a gente usou para fazer quadradinho, eu posso fazer um cubo mágico aqui. Aqui, ó, eu posso. Ah, eu estava com ele selecionado. Tá? Eu posso pegar aqui, ó, e colocar para dentro. Não sei. Tá? E por que eu estou mostrando isso daqui para vocês? Porque tudo que esse software faz aqui nada mais é do que a utilização daqueles conceitos que a gente viu em 2D e que agora a gente está tentando explodir para que ele fique em 3D. Tá? Bom, e vocês estão vendo que a projeção paralela, ela é uma projeção realmente, ela até distorce um pouco o quadrado por causa da posição que a gente está, né? Quando você vai mexendo com ele aqui, ó, tá vendo? Tá? Ah, então é fácil desenhar casa, é fácil desenhar prédio, sim. Dá trabalho? Dá, como qualquer desenho animado, como qualquer comercial, como aquele que eu falei para vocês, que tua agência pediu para fazer, né? É, então, fazer a arquitetura aqui vai demandar um determinado tempo. Bom, e por que que então a gente vai... Ah, deixa eu mostrar outra perspectiva aqui para você. Por exemplo, tem a perspectiva aqui, ó, tá? Que ela coloca o negócio de uma maneira muito mais interessante. Tá? Como assim? É que se eu desenhar, pegar esse quadradão aqui todo, tá? Tudo que eu fiz aqui, der um copy, tá? E for lá longe e dar um Ctrl V aqui, ó, tá? É como se eu tivesse desenhado dois prédios do mesmo tamanho, né? Mas se você vier aqui e colocar em perspectiva, olha que interessante, né?
O que está mais longe lá do eixo, chamei de Y esse, né? Ele parece estar menor, né? E se eu desenhasse ele mais lá no horizonte, lá, ele ia estar menor ainda. Ou seja, se eu pegar a distância daqui até aqui em metros, vai dar 359 metros e 40 centímetros. Ou seja, eu estou vendo um prédio desta visão, tá? Que é o meu viewport. Lembra que a gente falou sobre viewport? Tá, e se eu der zoom? O que vai acontecer? Bom, se você der zoom, ó, o desenho ainda continua aqui desenhado, tá? Mas ele saiu da tua área de interesse, tá? Você precisa desenhar, pedir para o computador calcular o restante desse prédio aqui, nessa visão que você está vendo? Não. Então, o seu software, ele sabe o limite da tela, e agora ele sabe que ele vai desenhar só essa parte aqui, tá? Por quê? Porque a sua área de visão, o seu canvas, tá? E qual que é a distância daqui a aqui? Bom, não mexemos, né? Continua lá aos 200, 340 e poucos metros, tá? Então, tá vendo como é fácil desenhar cidades, prédios, casas, arranha-céus, naves espaciais, carros, cadeira, átomo, o que você quiser você desenha no SketchUp, tá? E o que a gente usa aqui? O que o software usa? Aqueles conhecimentos que a gente já viu. Moçada, é o seguinte, eu vou parar de gravar agora, vamos dar um espaçozinho aí para a gente tomar uma aguinha, tá? E depois eu volto com a segunda parte. Deixa eu só parar de gravar.